Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Eu sou Francisco Júnior e você está no canal Em Família. Nesta terça-feira, 17 de outubro, estudamos a lição O Chamado de Abraão. Ore comigo. Pai eterno, Deus amado, somos gratos por essa semana que tem sido uma bênção por causa do estudo da Tua Palavra. Nos encoraja, nos dá ânimo e poder para praticar as lições que temos aprendido. Te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. No estudo desta terça, vamos continuar tirando lições da história de Abraão. Vamos aprender que, apesar de nossos erros, Deus é paciente. Ele nos perdoa, nos restaura e nos reintegra para fazermos parte de seus planos. Agradecidos a Deus por estar retomando o estudo aqui na terça-feira. Hoje é 17 de outubro, com o título O Chamado de Abraão. Esse personagem tão emblemático e tão admirado por sua fé. Na segunda-feira nós já tínhamos visto que ele aparece na história do estudo. E hoje nós vemos que Abraão, ele entra na terra que Deus havia prometido a ele. Ele sai da sua zona de conforto e obedece a Deus. Mas nem sempre que nós obedecemos a Deus, e a história de Abraão é um testemunho disso, as coisas vão bem. Abraão chega na terra prometida, como Deus lhe havia sugerido, e ele encontra a terra cheia de moradores, um povo cruel, um povo brabo, um povo de guerra. E para piorar a situação, diz que aquela terra foi acometida de fome, uma situação terrível que o levou à terra do Egito. Então, isso traz para nós lições que precisamos aprender, e é por isso que estamos estudando a palavra de Deus. Nem sempre atender o chamado de Deus nos levará a lugar de paz, a lugar de conforto, mas é importante que, em meio àquela situação, Deus nunca deixou Abraão sozinho. Deus sempre apareceu a Abraão levando esperança, levando situação que ele pudesse confiar nele. E assim aconteceu e assim é conosco. Encorajamento, né, pai? Deus, em toda a história de Abraão, aparece para ele levando encorajamento. Assim, nós também somos encorajados pelas promessas de Deus. Muitas vezes as situações ficam difíceis, nós sabemos disso, mesmo em obediência, as coisas acontecem, a vida segue com momentos difíceis, mas nós devemos buscar encorajamento, confiança nas promessas de Deus. E assim nós chegamos à pergunta número 4, que diz assim: leia Gênesis capítulo 12, dos versos 10 até o capítulo 13, verso 1, para responder a pergunta: que coisas aconteceram com ele em seguida? E que erros esse homem de Deus cometeu? Aqui nós estamos falando de Abraão. Em casa, você leia esse texto completo, essa história, que é importante para responder a pergunta. Aqui nós vamos ler o verso 10 e o verso 13 para responder essa pergunta. É muito importante a leitura completa desse texto que narra esse episódio na vida de Abraão, tanto para a formulação da resposta para a pergunta, quanto para a compreensão do nosso estudo. Nosso estudo vai se basear nesse episódio da vida de Abraão. E os versos sugeridos para a leitura, nós separamos aqui o versículo 10, vai contar por que Abraão precisou ir para o Egito. Ele diz assim: havia fome naquela terra. Assim, Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. E o segundo versículo escolhido fala da mentira que Abraão propôs para Sara. Vamos ler juntos agora, o versículo 13. Diz assim: diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Então nós vimos aqui que nessa circunstância Abraão sugeriu para Sara uma mentira. E a formulação da nossa pergunta, a nossa resposta sugerida pode ficar assim: que coisas aconteceram com ele em seguida, com Abraão? Por causa da fome, Abraão precisou ir para o Egito. E a segunda pergunta:
que erros esse homem de Deus cometeu. Nós podemos sugerir que ele não confiou em Deus, por isso mentiu que Sara era sua irmã. A partir desse estudo aqui, é muito importante a nossa compreensão de que nós, enquanto seres humanos, somos cheios de fraquezas. E Deus vai permitindo progressivamente nós nos confrontarmos com essas fraquezas para que a nossa confiança esteja exatamente nele. Abraão estava no Egito e precisava ser confrontado com suas fraquezas. O Júnior narrou aí no verso 13 que ele vai, para salvar a sua vida, entre aspas, ele vai sugerir um plano de que Sara era sua irmã e não sua esposa. E Deus vai ver aquilo e, pela sua graça, vai intervir para que não acontecesse o pior ali. Sara fosse tomada como esposa do faraó. Então, é importante nós reconhecermos, nós não estamos prontos. Nossa comunhão com Deus é diária. E assim como Abraão, Deus está nos levando passo a passo no progresso da fé. Que essa seja a nossa experiência. Nós não podemos nos esquecer, né, Pai, que Abraão, nesse momento da vida dele, ele estava em missão, né? Deus tinha dado uma missão para ele. E nós podemos aprender realmente muitas coisas, muitas lições com essa história dele, né? Não é porque, por exemplo, ele estava em missão que ele estava imune ao erro, né? Nós já aprendemos que não é porque estamos em missão que não vamos ter dificuldades, vamos passar por problemas, infelizmente, né? Mas que Deus vai estar conosco. E uma outra lição é que Deus, ele não nos descarta pelo erro, né? Abraão, apesar dele estar ali obedecendo a Deus naquele momento em missão, infelizmente ele caiu no erro, ele errou. Mas nem por isso Deus o descartou dessa missão, né? Pelo contrário, depois nós vamos ver que Abraão se arrependeu, se voltou para Deus e continuou a sua obra. E na história de Abraão, Deus interveio, né, Ale? Então, a sequência da leitura aqui vai nos mostrar que, apesar dos erros de Abraão, da mentira, Deus vai ajudar para que Sara não corra perigo, né? Para que as coisas saiam bem. Então, Deus, ele está cuidando de cada um de nós. Quando ele nos propõe participar da missão, na verdade, quando ele nos propõe participar da missão, é para o nosso bem. Nós ganhamos, nós crescemos espiritualmente, em comunhão, quando participamos da missão de Deus. E ele vai estar atento às nossas necessidades, mesmo quando vierem as dificuldades, quando nós caímos no erro, ele nos restaura, né? Ele nos concede perdão e concede livramento também. Exatamente, Júnior. E muitas vezes nós ouvimos falar de Abraão em sermões, né, em meditações, e parece que ele é um personagem de outro mundo, parece que não é nem humano, não, né? E nós vamos ver aqui que, passado esse episódio aí do Egito, e que ele vai negar que Sara é sua esposa, já mais de 20 anos depois, ele vai cair no mesmo erro. Está registrado em Gênesis capítulo 20, aí no verso 2 em diante. Ele vai negar para um outro rei, Abimeleque, rei de Gerar, que Sara era sua esposa. Então, assim, eu me lembro de um texto bíblico que diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Deus não nos descarta pelo um erro. A nossa salvação está nas mãos de Deus e ele tem o maior interesse em nos salvar. Louvado e bendito seja Deus. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.